Olá! A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler romances. Trago um livro de cuja leitura gostei muito e que talvez não tivesse lido se não fosse uma das leituras de um dos grupos de leitura ao qual pertenço. Trata-se de Sob o Olhar do Leão, da autoria de Maasa Menguiste, editora Record. Vou ler o que está na contracapa e na orelha. A década de 1970 foi difícil para a Etiópia. Assolado pela fome e enfrentando uma severa crise econômica, o país vê o DERG, uma junta criada por um grupo de militares marxistas adeptos à violência, se voltar contra o lendário imperador Haile Selassie em um golpe de Estado. Nesse ambiente de tensão política, o experiente médico Ailu precisará lutar para manter firmes as bases de sua família, enquanto vê a saúde de sua esposa, acometida por uma grave doença, piorar. O golpe militar terá efeitos diferentes em seus filhos. O mais novo, David, se aproxima cada vez mais de uma milícia inimiga do DERG. O mais velho, o passivo Jonas, verá seu casamento ruir, enquanto se volta com todas as forças para a religião. Pai e filhos serão marcados definitivamente pela violência de um regime autoritário e pelas dificuldades do convívio em família. Na orelha lemos: um povo faminto, um imperador deposto, uma revolução. Em meio à convulsão militar e política da Etiópia de 1974, o DERG ascende ao poder. Apoiada, a princípio, por uma casta estudantil que anseia por mudanças, a controvertida junta militar surge como porta-estandarte de novos tempos. O imperador Haile Selassie, símbolo da luta anticolonialista, por ter libertado o povo etíope da dominação italiana décadas antes, é preso e morto. O sangue nas mãos dos assassinos logo estará misturado ao de tantos outros. E a Etiópia, mergulhada numa brutal guerra civil. Enquanto enfrenta a doença terminal da esposa, o médico Ailu vê o domínio do DERG com olhos temerosos. O leão dourado de sua amada bandeira, símbolo de uma herança de bravura milenar, é banido. E seu temor intensifica-se quando percebe que o caçula, David, está envolvido na luta rebelde, primeiro apoiando, depois combatendo o novo regime. A consciência política de David afasta-o de Jonas, o irmão mais velho, professor universitário, que, acima de tudo, deseja preservar a própria família, e do soldado Mickey, o amigo de infância, que se vê impelido a unir-se ao inimigo. As atrocidades de um período turbulento da história etíope, somadas à complexa teia de relações humanas diante da violência e da perda, são magistralmente exploradas no primeiro romance de Maasa Menguiste, um relato corajoso, feito de poderosos e anônimos, verdades e mentiras, realidade e ficção. A autora nasceu em Addis Abeba, na Etiópia, e sua família foi obrigada a fugir do país durante o golpe militar de 1974, quando ela ainda era criança. Ela foi criada na Nigéria e no Quênia e depois foi para os Estados Unidos. Indicada ao Pushcart Prize, foi considerada novo ídolo literário pela revista New York. Atualmente vive no Brooklyn, Nova York. Tendo como pano de fundo a história da Etiópia nessa década tão conturbada, violenta, sanguinária, a autora nos coloca frente às complexas relações humanas, frente à cultura etíope, que determina uma série de ações, como, por exemplo, não intervir em algumas coisas porque o que está acontecendo é a vontade de Deus, nos coloca frente
a fragilidade dos jovens que, no primeiro momento, se deixam enganar pela propaganda do Derg de que está surgindo para combater um regime autoritário e que com ele tudo será diferente, e depois caem em si quando percebem que o Derg os usou e que é muito pior do que o que eles tinham. Então, é um livro interessantíssimo e eu vou ler aqui uma parte bem no início, quando o Mickey, que depois vai se unir a esse Derg, como um soldado, vai a uma determinada região ver o que está acontecendo. O imperador ainda estava vivo. Agora, na frente dele, havia um menino com a cabeça maior do que o resto do corpo, agachado em uma posição de fadiga que apenas velhos moribundos deveriam conhecer. Seu crânio esquelético apoiava-se em punhos frágeis e ele tinha o olhar perdido, a boca flácida, anfitriã de moscas e buracos onde antes cresciam dentes. Mickey pegou seu caderno e rabiscou furiosamente. David, escreveu, comemos demais em Addis Abeba. Não conhecemos fome como esta. Meu corpo gordo sente-se como uma cicatriz nesta aldeia. Estou constrangido de não ter comido nada durante a longa viagem de Addis Abeba e de não querer outra coisa senão voltar para minha tenda e devorar a comida que minha mãe embalou. Pedaços de terra marrom rachada tinham sido retirados da aridez monótona da paisagem. Eles salpicavam a terra morta como marcas de varíola, crateras cavadas por mãos desesperadas em busca de raízes murchas e de insetos, ou de uma pedra qualquer que coubesse nas suas bocas e trouxesse às suas línguas a lembrança do peso de um pão. Mickey sentia as botas apertadas ao redor das meias suadas e dos pés inchados. Sua barriga roliça parecia de repente uma obscenidade na terra de carcaças podres de animais e de fome desumana. O cheiro do gado morto forçou-o a colocar um lenço sobre o nariz e a boca. Logo se acostumará com o cheiro, disse o empregado do escritório do administrador local, apontando na direção de uma pequena tenda. São as carcaças. Parou, tirou um pedaço de papel do bolso e entregou a Mickey. Existem alguns fatos básicos sobre a aldeia, prosseguiu com um olhar sério. Esses oficiais não querem saber o que acontece aqui. Tentei dizer-lhes, mas eles têm medo de uma publicidade ruim, caso a notícia se espalhe. Resmungou e balançou a cabeça. Fui proibido de lhe contar a verdade, mas você pode ler. Apontou para o papel e enfiou as mãos no bolso do paletó branco. Mandaram que eu me vestisse de médico, para o caso de aparecer algum repórter aqui. E este menino? Perguntou Mickey, apontando para a criança. Não devemos levá-lo para algum lugar? Sua mãe deixou-o lá para procurar comida. Não há nada aqui. Estendeu as mãos como se a paisagem fosse uma mesa vazia. Depois voltou a apontar na direção de uma pequena tenda, onde uma enfermeira cansada, apoiada em um mourão, observava-os com os olhos vazios. E com tudo isso surge a cólera. Seguiu adiante, sem sequer olhar para a criança. O imperador veio aqui para uma visita no ano passado. Deve ter visto tudo isso. Ele não está ajudando? Mickey precisou apressar o passo para conseguir acompanhá-lo. A ajuda dele não basta. O empregado sacudiu a cabeça. E chega tarde demais. Quando você está convencido de que tudo o que acontece é por vontade de Deus, o que há para fazer se não esperar até Deus ter misericórdia? Parou na boca da tenda e virou-se para Mickey. As pessoas estão caminhando para Addis Abeba para pedir comida, se conseguirem chegar vivas. Talvez tenha sido para lá
que a mãe do menino foi. Fixou os olhos no horizonte. Nada mudará se outros não ajudarem. Fale para a sua gente por nós. Conte o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que leva o Derg a surgir e a tomar o poder. Só que a partir disso, tudo ficará muito pior. O livro é magnífico. Sugiro Sob o Olhar do Leão, da autoria de Maasa Mendiste, editora Record. Boa leitura, boa reflexão sobre este mundo, às vezes tão desumano, no qual vivemos.